Durante esse mês, agora de março, ó, tá vendo? O tempo voa. Março, nós vamos falar agora sobre, o tema desse mês vai ser família. Falar sobre a vida em família. Nós vamos falar sobre a família nuclear, ali o pai, a mãe, mulher, esposa, vamos falar sobre esses relacionamentos e também nosso relacionamento como igreja. E hoje nós vamos falar sobre, o tema da pregação de hoje é família, um projeto de Deus. E uma coisa que ficou muito clara nesse texto que nós lemos aqui em Gênesis, que o irmão Gustavo leu para nós, ficou muito claro que a família, ela não é uma invenção cultural, ela não é uma invenção humana, mas ela nasce do coração divino, do coração de Deus. E é muito interessante isso, porque quando você vê a ordem da criação, depois de Deus ter criado todas as coisas, né, a terra, os animais e tudo, quando Deus começa a povoar essa terra, né, Deus não cria um governo, Deus não cria uma escola, Deus não cria um estado, Deus não cria... E eu fico pensando que Deus é tão poderoso que Ele pode fazer o que Ele quiser. E Deus poderia, num piscar de olhos, ter criado logo uma nação, do nada. Deus poderia ter criado inúmeras pessoas. Mas Ele começa de uma maneira bem simples. Deus poderia ter criado uma multidão. Não é bom que o homem esteja só, falei, e então Ele cria a mulher e ali nasce a primeira família. Então, Ele escolhe começar a humanidade com um casal, homem e mulher. Uma coisa simples. E é muito interessante isso porque isso revela para nós uma verdade divina muito profunda. Como Deus, como o plano de Deus para a humanidade passa pela família. E hoje, meus irmãos, a família, ela tem sido muito atacada. E você não precisa fazer muito esforço para poder perceber isso. Hoje a gente vive num tempo onde tudo é relativo, tudo é redefinido, tudo é descartado. E não é diferente com a família. Casamentos frágeis, que acabam por qualquer motivo, conceito de homem, de mulher sendo mudados, a própria estrutura familiar sendo atacada. Mas se a gente quer fazer a vontade de Deus, se a gente crê na palavra de Deus, se a gente crê naquilo que Deus revela na Escritura, então existe um modelo, existe uma base, existe uma estrutura, e Deus nos convida para seguir ela, acreditando que essa é a melhor maneira que Deus nos dá para viver enquanto estamos aqui nessa terra. Então, o que é uma família segundo o projeto de Deus? Eu quero que você volte, o nosso irmão leu o capítulo 2, eu quero ler 2 versículos do capítulo 1, se você puder voltar na sua Bíblia. No capítulo 1, verso 27 e 28, eu quero ler esses 2 versos com você. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, ó, verso 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, lendo esse texto, nós percebemos pelo menos 3 fundamentos básicos onde a estrutura familiar é construída. Primeiro, identidade. Nós temos uma identidade. O homem e a mulher aqui foram criados, preste atenção no texto, Deus os criou à sua imagem. Nós fomos criados à imagem do nosso Criador, Deus. Nós temos uma essência de Deus dentro de nós e que busca a Ele. Então, primeiro, identidade. Segundo princípio, segundo fundamento da família, união. Deus criou o homem e a mulher e disse, vocês serão uma só carne. Vocês serão um só aos olhos de Deus. Identidade, união e, por fim, o terceiro fundamento é a missão. Deus deu uma missão para a família. E ficou muito claro essa missão quando ele disse, cresçam, frutifiquem, multipliquem, encham a terra. E depois, um pouco mais para frente, quando Deus dá o trabalho para eles. E o trabalho veio antes da queda, lembre-se disso. O trabalho não é uma consequência o trabalho não é uma consequência da queda, ele veio antes. Então a família tem uma missão,
trabalhar, multiplicar, frutificar, cuidar uns dos outros. Identidade, união e missão. Olha que coisa bela, debaixo da bênção de Deus. Então isso é a família, esse é o projeto que nasce do coração de Deus. E isso é tão profundo que nesse cuidado que nós temos que ter dentro da família, um dos princípios primordiais é o cuidado espiritual. A gente vai falar sobre provisão financeira, trabalho, tudo isso, mas um dos principais é o cuidado espiritual que nós temos que ter com os nossos dentro de casa. E então, a família, a gente pode dizer que talvez seja o principal centro de discipulado que Deus nos dá para trabalhar. Família é o principal local que Deus nos dá para poder crescer espiritualmente, desenvolver e discipular e cuidar uns dos outros. Isso é tão profundo que quando Israel recebe a lei de Deus, e você pode ler lá em Levítico e depois em Deuteronômio, lá em Deuteronômio capítulo 6, você pode anotar aí para poder ler depois, Deus ordena, é um mandamento, que os pais ensinassem a palavra aos filhos. E lá fala assim, ensine a palavra aos filhos andando, sentando, levantando, vivendo. Então era um dever dos pais ensinar os seus filhos as leis do Senhor. Então a fé bíblica, a fé cristã que Deus nos dá através de Cristo, ela não foi feita para a gente viver apenas aqui. Ela começa num lar que busca a vontade de Deus. Então o que é a igreja? A igreja é um conjunto de famílias. É um conjunto de famílias que se une com o mesmo propósito. E pensando no papel de cada um, marido, esposa, filhos, eu quero comentar um pouco brevemente, a gente vai ter pregações para falar mais sobre isso, mas eu quero falar um pouco sobre o papel de cada um desses elementos que Deus cria e constitui a família. Primeiro eu quero falar com vocês, maridos, pais, homens. A Bíblia fala muito sobre nós. A Bíblia traz muitas lições, deveres, mandamentos sobre o nosso papel dentro da nossa casa. E eu quero destacar principalmente o texto de Efésios capítulo 6, que é muito rico em mostrar isso. Um dos textos, por exemplo, no verso 4, ele fala para os pais, não provoquem a ira, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, nós temos muitos deveres e obrigações para a nossa família, e Deus vai cobrar isso de nós. E a gente fala isso na terça dos homens, né? A gente já comentou e já conversou muito com isso, quando a gente se reúne na terça-feira, não é só para comer o churrasco, que eu sei que é bom, mas é para a gente crescer juntos e falar de coisas sérias. E a gente já falou muito sobre isso. Nós precisamos olhar os nossos deveres e nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Num mundo onde as pessoas fogem de responsabilidade, no mundo onde a maioria dos rapazes, dos homens, tem negado, fugido, negligenciado o seu papel. Se nós queremos agradar a Deus, nós não podemos fazer isso. E essa é a pergunta que precisa entrar no seu coração. Você quer agradar a Deus? Pense muito bem antes de falar assim. Você quer agradar a Deus? Quer seguir a Deus? Então esteja disposto a seguir o que Ele pede, a fazer o que Ele ordena. Na EBD de manhã nós falamos muito sobre obediência aos mandamentos de Deus, a doutrina de Deus. Isso é doutrina. O papel que o homem tem dentro de casa. Primeiro, provedor financeiro. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos prover para dentro da nossa casa. E, infelizmente é triste a gente ver às vezes jovens, rapazes que crescem e não querem trabalhar. Está errado. Se queremos agradar a Deus, esse não é o caminho. Nós precisamos estudar, precisamos levar a sério os nossos estudos. Nessa fase aí que o pessoal estuda a faculdade, precisamos levar a sério para que a gente possa ter condição no futuro de sermos o provedor financeiro da nossa casa. Nós precisamos entender também que somos o sacerdote do lar. Precisa, a partir de nós, chamar nossa família para orar, chamar nossa família para ler a Bíblia, chamar nossa família para ir para o culto, para ir para a igreja, para participar das atividades. Precisa partir de nós. A gente sabe que no nosso meio tem muitas histórias e testemunhos bons
de que isso partiu da mulher, no sentido de, às vezes, o homem ainda não era convertido, e parte da mulher, mas o homem precisa assumir esse papel em algum momento. Assumir esse papel de sacerdote do lar. E quando eu penso nisso, eu lembro do grande exemplo do nosso servo Jó. Lembra-se da história de Jó? Antes mesmo, o texto bíblico diz que antes dele saber que seus filhos tinham feito alguma coisa errada, Jó já se antecipava e fazia sacrifício em favor dos seus filhos. Isso mostra o coração de alguém atento. Isso mostra um homem atento que está olhando para a sua família, que está olhando para os seus filhos, que está vendo o que está acontecendo e que se importa com a alma deles. Que se importa com o coração deles. Então, antes de acontecer, Jó já estava lá sacrificando. Porque ele pensava, nossa, talvez algum dos meus filhos tenha feito alguma coisa, então eu já vou fazer um sacrifício aqui, né, para deixar ele de crédito. Então olha que coração, que exemplo, isso é uma liderança espiritual, orar pelos filhos, dar o exemplo, assumir responsabilidade. Como maridos, precisamos aprender a cuidar melhor das nossas esposas. E eu sei disso. Amar a esposa, proteger a esposa, suprir as necessidades dela. Então nós precisamos aprender também a ser melhores maridos. A ausência de pais, a ausência da figura paterna, de pais cristãos que seguem a Deus, tem causado confusão em uma geração inteira. Então, pensando em nós, homens, que tipo de cristão eu quero ser? Que tipo de pai eu quero ser? Que tipo de marido eu quero ser? Hoje é o dia que Deus nos convida a assumir a nossa responsabilidade. Segundo elemento, segundo fundamento dessa família, depois do marido e do pai, é a esposa, a mãe, que é a edificadora e a guardiã do coração dessa casa, dessa família, desse projeto de Deus. Em Provérbios 14, verso 1 diz, a mulher sábia... viu? Esse daí todo mundo sabe, muito bom. A mulher sábia edifica a sua casa. Aquela mulher sábia que quer agradar a Deus, ela edifica. E a que não é sábia? Exatamente. Que tipo de mulher vocês querem ser? A sábia ou a insensata? E quando eu lembro de um exemplo bonito, é o exemplo de Ana. Lembra da história de Ana? Ela ora e consagra o seu filho. É muito bonito ver a entrega dela em oração, pedindo a Deus. E como ela consagra o seu filho ao Senhor. Ou seja, a intimidade dela com Deus. Eu me lembro, depois de grande, conversando com a minha mãe, uma das orações que ela fez. É uma oração forte, mas é uma oração muito sincera. Ela disse para nós certa vez que quando ela descobriu que ela estava grávida, ela orava a Deus dizendo assim, Senhor, que o Senhor me ajude a levá-los ao caminho de Deus, porque não estou colocando filhos no mundo para ir para o inferno. Olha que oração forte. Eu só soube disso depois de grande, né? Mas olha que oração forte isso. Então a gente precisa entender o valor que a oração de uma mãe tem. E o próprio Jesus, enquanto esteve nessa terra, também teve uma mãe. Você sabe disso, enquanto ele amou, enquanto ele cuidou dela. Então, mães, precisamos orar mais pelos filhos, para ajudar, para fazer com que Deus possa trabalhar no coração dessa geração, para que eles caminhem ao lado do Senhor. O irmão Fernando trouxe o exemplo também que eu coloquei hoje em 2 Timóteo 1,5. Nós vemos o grande exemplo de Timóteo. O pai de Timóteo não é citado na Escritura. Mas quando nós lemos lá, nós vemos a avó e a mãe dele sendo citado. Lóide e Eunice, que formaram a fé desse jovem Timóteo e que ficou marcado na Escritura como um grande pregador do Evangelho. Auxiliou Paulo no Evangelho, nas viagens missionárias, e depois da partida de Paulo continuou a obra. Então olha que exemplo que nós temos de Timóteo. Por causa de uma mãe, da fé de uma mãe, do coração de uma mãe, a fé pode atravessar gerações.
A fé pode perdurar gerações por causa da fé e da oração de uma mãe. Ao mesmo tempo que essa mãe também é esposa dentro do lar. E ela também, assim como o marido, precisa aprender a respeitar o marido. Precisa aprender a auxiliar o marido. Precisa também haver as necessidades do marido e atender. Ambos têm papéis. E é isso que é um casamento. Onde um olha para o outro e cuida do outro e vê a necessidade um do outro. E agora os filhos. Filhos, em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, quando nós vemos o mandamento do Senhor, honra teu pai e a tua mãe. E depois lá em Efésios, Paulo fala também dos filhos em obedecer os pais. E é tão importante, é tão profundo esse mandamento, que é um dos poucos mandamentos da Bíblia, no sentido de que ele traz uma longevidade para a vida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os dias da sua vida sejam longos, se prolonguem. Quer viver bem? Quer viver bastante? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Cuida deles. Olha que promessa profunda. E honrar, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mesmo uma família que busca seguir a Deus, ela não é perfeita. Honrar não significa concordar com tudo. Pais também erram. Adivinhe só, né? Porque eles também são humanos. Pais também erram. Honrar não significa concordar, mas lembre-se que é reconhecer a autoridade, reconhecer o valor daquela autoridade na sua vida. Assim como Deus é a nossa autoridade maior. Um grande exemplo, José. Lembre-se de tudo que aconteceu na vida dele. E mesmo assim, você vê em nenhum momento ele reclamando dos pais ou daquilo que aconteceu com ele. A família pode falhar, mas a gente não precisa perpetuar no erro. E esse é o ponto, essa é a base. Isso é uma família, que é o projeto de Deus. Homem, marido e mulher, filhos, debaixo da bênção de Deus. E como eu falei, as famílias não são perfeitas. Famílias falham, mas Deus é perfeito. E Deus pode aperfeiçoar qualquer coisa. E quando nós vemos na Bíblia, a Bíblia não romantiza os erros. Deixa claro, para que a gente veja o exemplo e busque não fazer a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, Abraão, que teve problemas no meio da sua família. Nós temos, por exemplo, Davi. Quando a gente lê a história de Davi, o âmbito familiar dele foi terrível. Talvez ele não tenha sido um bom pai. Então Davi falhou nesse sentido. Nós vemos, por exemplo, a história de Jacó, que criava favoritismo entre os filhos. Então a gente precisa aprender a não fazer isso. Nós vemos lá na frente, em Samuel, no livro de Samuel, Eli que não corrige os seus filhos. E isso vai trazer problemas. Mas mesmo assim, Deus continua usando essas famílias para escrever a história dele. A história de redenção da humanidade. Deus é especialista em recomeços, em reconstrução, em fazer novo aquilo que é migalha. Talvez algum de vocês hoje também possa estar pensando, mas eu não tive isso. Eu não tive um pai presente, meu pai me abandonou, ou a minha mãe me feriu, ou meu casamento fracassou. Como eu falei, famílias não são perfeitas. E mesmo de tanta imperfeição, o convite de Deus para nós é para que a gente continue olhando para Ele. Continue olhando para Cristo. Um texto muito bonito, talvez um dos mais belos, penso eu, falando a respeito de família, em Marcos 3:35, Jesus, ao ser confrontado naquela história de dizer assim, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí ele pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E no verso 35 ele responde, quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, essa é a minha irmã, essa é a minha mãe. Jesus sabe o que é rejeição. Jesus sabe o que é rejeição. Na cruz, ele enfrentou o abandono de todos.
Ficou apenas a mãe dele lá e um discípulo. O resto foi tudo embora. Então, Jesus sabe o que é abandono. E mesmo assim, a morte de Jesus na cruz traz algo muito profundo. Revela uma verdade espiritual maravilhosa. Efésios 2:19. A família de Deus. Deus traz à existência a sua grande família. Essa grande família se chama igreja. Deus traz à existência a igreja. E Jesus morreu por isso, para fazer com que a igreja viesse à existência. Em 1 Pedro 2:5, Jesus chama a igreja de casa. Casa espiritual. Família de Deus. Para quem não teve o privilégio de ter pai, existem muitos pais espirituais aqui. Aqueles que não tiveram mães, existem muitas mães espirituais aqui. Aqueles que não tiveram irmãos, olhe para o banco do lado e você vai encontrar muitos irmãos. Isso é família, isso é a igreja. Em Cristo, você, eu, ninguém, em nenhum momento vamos ficar órfãos. Em Cristo não há ninguém que é órfão. Então, esse é o grande chamado de Deus. Essa grande família, unida por um só propósito, agradar a Deus, viver em Cristo e chegar à eternidade juntos. Então queremos isso. E essa grande família é formada por pequenas famílias nucleares. Temos muito que crescer, temos muito que amadurecer, temos que melhorar os nossos relacionamentos e, acima de tudo, precisamos aprender a perdoar. Mas Deus pode fazer qualquer coisa. Então as duas perguntas que eu quero deixar para nós nessa manhã é: você precisa perdoar alguém da sua família? Coloque isso hoje diante de Deus. E a segunda pergunta é: dentro do seu núcleo familiar, você precisa assumir o seu papel? Tem negligenciado? Ore a Deus para que Deus te dê forças para isso. Porque só com famílias saudáveis, edificadas na verdade de Cristo, nós vamos conseguir ser cada vez mais uma igreja que agrada a Deus, edificados na rocha que é Cristo. Somos imperfeitos, meus irmãos, somos imperfeitos. Mas se continuarmos olhando para aquele que é perfeito, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Que Deus nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, por cada um de nós aqui. Queremos orar, Pai, por cada casamento, por cada relacionamento, Pai, que está aqui, que o Senhor possa fortalecer os casamentos. Queremos orar também, Senhor, por cada família, por cada filho, Pai, que nós possamos ser bons guias espirituais, apresentar a verdade do Senhor, dar um bom testemunho de vida, Pai, viver aquilo que nós pregamos, para que os nossos filhos vejam isso e cresçam, querendo conhecer mais do Senhor. E que nós, como igreja, também possamos aprender, Pai, a ser uma família, a cuidar, a orar, a zelar um pelo outro, Pai, e ajudar no momento de tempestade. E oramos, Pai, porque sabemos que apenas com a bênção do Senhor, apenas com o Senhor, podemos realizar todas essas coisas. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nós te damos graças, pedindo a bênção para essa semana, pedindo proteção para essa semana, e que o Senhor nos guarde até o próximo domingo, quando estivermos todos juntos para continuar louvando ao Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.